Boca a Boca, um magazine do Teatro Viriato em parceria com a Rádio Jornal do Centro. No dia em que se celebra a morte de um certo Fernandinho que escrevia cartas de humor ridículas, costumo sentar-me no largo do Teatro de São Carlos, em Lisboa, a olhar para a casa onde nasceu o poeta dos muitos heterónimos. Da última vez que lá estive, antes da pandemia, escutei a indignação de um ilustre e sábio senhor que acabara de ver citada, na parede de uma padaria moderna de bairro, a oração ao pão, de Guerra Junqueiro, como se fosse de Pessoa. A frase começava assim, ou o poema começava assim: num grau de trigo habita, alma infinita. Enquanto relembro este encontro, agora sentada no espaço da meia dose no Fórum Viseu, leio a notícia de um outro centro comercial, na Austrália, onde uma citação atribuída a David Attenborough foi removida após várias reclamações de um certo estudante de Ciências da Natureza. A citação é sobejamente conhecida. Se as abelhas desaparecessem da face da Terra, os humanos não teriam mais de 4 anos de vida. A frase, ao que parece, pertence de facto a Maeterlinck, nobilizado poeta belga que um dia escreveu que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, 100.000 plantas não sobreviveriam. O curioso aqui é que, enquanto o primeiro e muito ilustre senhor, também ele escritor, se preocupava com a autoria do poema, a preocupação deste cientista devia-se ao facto de considerar esta uma propaganda enganosa que defendia apenas a abelha europeia e não as abelhas nativas. A primeira reclamação não teve efeito e a citação continua na parede da fina padaria. A segunda foi parar às páginas dos jornais mundiais e teve direito à confirmação de falsidade do próprio autor injustamente citado. E isto deu-me que pensar. É verdade que um grão de trigo habita a alma infinita e que sem abelhas poderemos não subsistir. E se por um lado os autores destas frases, ambos já no panteão dos imortais, não podem reclamar a sua autoria, é certo que ambas as frases os ultrapassaram e se tornaram conhecimento comum e mundano, habitando as nossas bocas e as paredes dos nossos centros comerciais, pertencendo-nos e obrigando-nos a ver o pão e as abelhas por um novo prisma, pelo lado que nos alimenta e nos permite sobreviver. Olho de novo para a fotografia do centro comercial australiano com a placa da citação incorretamente atribuída e leio o título: To be, de abelha, or not to be, de ser. Levanto os olhos para a entrada da meia dose, o novo espaço do Teatro Viriato no Fórum Viseu, e relembro a frase da temporada: ser ou não ser, estar ou não estar, é isto a questão. E penso, estaremos a citar Shakespeare, Alberto Pimenta, que foi quem levantou primeiro esta questão de se poder traduzir to be or not to be como ser ou não ser, ou estar ou não estar, ou estaremos a usar incorretamente a tradução de Sofia de Mel Briner, que traduziu o verso That is the question por é isso, e não isto, como nós escrevemos, a questão. E será que, enquanto nós nos debatemos com estas questões, os autores em questão se importam? E o pão? E as abelhas? Passarão mal a noite? Ficariam gratos por serem lembrados? Se calhar, subestimamos a generosidade das espécies, como a dos animais ditos não racionais, ou a dos artistas, quantas vezes dados como loucos. Na verdade, estão para lá da sua própria autoria terrestre, assombrando-nos com as suas visões do mundo que se colam aos nossos dias. Preparo-me para assistir à estreia de um filme que fará parte da segunda semana dedicada a um coletivo artista, desta vez com o foco na companhia Dançando com a Diferença. Preparo-me para ver Flores em Ti, como se tivesse olhos de estar. Um filme realizado em Viseu, como se a cidade fosse um jardim botânico, num fórum Viseu, como se este fosse uma passagem para um mundo imaginário, e num teatro, que é como se fosse uma estufa de palavras e gestos que passam de mão em mão, reinventando-se com a ousadia libertina dos autores que criam, não para se firmarem no tempo e no espaço eterno, mas para se transformarem em vida. Se calhar, temos de deixar de chamar arte efêmera ao teatro e de considerar a literatura imortal. É na diferença do pé que nunca mergulha na água 2 vezes que habita o tal ser que nunca pode não ser e a tal alma infinita, a tal sobrevivência comum para lá da inefável diferença dos nossos corpos e mentes limitadamente humanas. Este foi o magazine do Teatro Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo município de Viseu.